Olá para você ligado no Assunto da Vez, para você ligado na TV Sucesso. A partir de hoje você vai descobrir esse universo de assuntos relevantes. Hoje a gente está recebendo aqui no Assunto da Vez o nosso primeiro programa, com certeza um programa especial, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Governador, primeiro, obrigado por você ter atendido o nosso pedido para poder bater esse papo. Olha aí, a todos os telespectadores da Sucesso Band aí, eu que agradeço a oportunidade, estou sendo aqui entrevistado pelo Paulo aqui, pelo Vacil e pela nossa amiga também, a Nica. Muito obrigado. E vamos conversar um pouco da nossa realidade goiana, como também dos assuntos nacionais. Recebendo a gente aqui no Parque de Exposições, mais uma vez, obrigado. Ao meu lado aqui para a gente bater esse papo, o nosso comentarista de política, Vacil Oliveira. Tudo bem, Vacil? Bom estar aqui, conversando sobre política. É mais que o governador, que é o assunto da hora. Não só o da vez, né? O assunto do momento. A gente vai falar muito sobre política nacional, sobre o estado de Goiás e também a minha querida amiga Nica Pereira, que está aqui. Nica, bem-vinda para a gente poder bater esse papo com o governador. Obrigada, pessoal. É uma honra, estar aqui e entrevistando o governador Ronaldo Caiado, nesse momento ímpar na vida dele, que é a pré-candidatura à presidência da República. Governador, eu queria começar falando sobre o assunto mais quente do momento, que é o lançamento da sua pré-candidatura no dia 4 em Salvador. Primeiro eu queria entender o porquê dessa escolha. A gente sabe que o Nordeste, especificamente a cidade de Salvador, na Bahia, é um reduto por vezes petista, um reduto que tem um apelo forte da esquerda. Eu queria saber por que o senhor escolheu Salvador para dar espaço tão importante na sua caminhada política. Primeiro, existem dois fatores determinantes para isso. O primeiro é que vocês sabem, minha mulher é baiana de Feira de Santana, tá? E essa mulher determinada, trabalhadora, guerreira e que transformou o Goiás Social na marca mais conhecida hoje como o maior trabalho social do país e com a maior área de inclusão hoje das pessoas que viviam no estado de extrema pobreza e pobreza no estado de Goiás, emancipadas com a sua profissão, com o seu trabalho. E, ao mesmo tempo, minhas duas meninas, minhas filhas também, são meia goianas, meia baianas. Outro ponto é que o atual prefeito de Salvador, o Bruno Reis, quando deputado estadual à época, o único título de cidadão baiano que ele conferiu durante todo o seu mandato de 4 anos foi exatamente a mim. Então, ele agora, prefeito da cidade, fez questão de que eu fosse lá receber. E eu disse, então vai ser uma boa coincidência. Eu vou receber o título de cidadão baiano, também a honraria de 2 de julho, que é uma marca emblemática na história da Bahia, e junto a isso também a nossa pré-candidatura a presidente da República. Então você viu que todas as forças convergiram para que fosse lá, tá certo? Não é nenhum ato de provocação, é um ato de poder levar àquele estado da Bahia as minhas vinculações que tenho, tá certo? E na minha vida médica já operei centenas de pessoas que vieram também para ser atendido por mim. É um povo que sempre teve um carinho, até porque eu mantive e mantenho até hoje esse grau de amizade e também de presença em Feira de Santana, nos distritos onde era a fazenda de Gracinha, chamada Bonfim de Feira. Então eu sempre fui muito ligado a essa parte de vaquejada, então eu caminhava muito no interior da Bahia. Ou seja, existe uma empatia forte em relação a mim com o estado da Bahia também. Governador, qual que vai ser o mote que o senhor vai fixar e firmar no discurso de lançamento da sua pré-candidatura? Bem, o mote já está definido, não é? É a coragem para endireitar o Brasil. Esse é o mote da... Ou seja, é exatamente, Vacil, aquilo que nós sabemos da importância do cargo. Não é? A presidência da República, eu não pode assumir, não saber se ele é presidente, se é semipresidencialismo, se é parlamentarismo ou que não seja nada como você está vivendo hoje. Certo? Existe hoje uma pulverização do poder, não existe cada um se ocupando de sua área, existe uma invasão de prerrogativas e, ao mesmo tempo, o país deteriorando
por perda da sua capacidade como líder, como presidente da República, poder ter uma conduta que realmente seja compatível com o momento desafiador que passa o Brasil. Então, o Brasil se apequena cada vez mais diante daquilo que é o BRICS, hoje que é o bloco, hoje que o Brasil fica em posição acessória, caudatária, e outros países avançando fortemente na economia, na tecnologia, na inovação, na pesquisa, no produto interno bruto, e o Brasil fica cada vez mais sem ter uma pauta, sem ter uma discussão de conteúdo. Agora, com depois da queda de Dilma, a ascensão, a eleição de Bolsonaro, houve uma emergência da direita. Que direita é essa que o senhor propõe agora, que assume que é diferente da anterior, ou não tem diferença? Então, a minha, todos conhecem. Eu comecei em 1986, então ela está fazendo 40 anos agora. Há 40 anos o Ronaldo Caiado já se posicionou quando ninguém defendia o setor produtivo primário, quando ninguém defendia o direito de propriedade, a livre iniciativa, a economia de mercado. Exatamente foi daqui de Goiás que nasceu o movimento ruralista da UDR, para nós podermos fincar, ou seja, cravar na Constituição brasileira o direito de propriedade. Então, existe na minha vida uma coerência muito forte, certo? Eu sempre fui uma pessoa que sempre pautei pelo diálogo, pelo conteúdo, e sempre também respeitei as decisões de plenário. Quando abriu o placar, se eu ganhei, eu vou comemorar. Se realmente não tive sucesso, paciência. Mas eu nunca contestei, nem na urna, nem no plenário, aquilo que foi discutido de forma democrática. Então, o que é importante que seja dito, eu sempre fiz posição clara em relação aos meus princípios. Eu não admito invasão, não admito destruição de prédio público, não admito de maneira alguma desrespeito às normas legais. Eu sou um democrata que não, porque eu estou dizendo hoje, tem 40 anos de vida, e que as pessoas podem analisar todos os meus atos, principalmente agora como governador por 2 mandatos à frente do estado de Goiás. E que sempre soube dividir com todas as pessoas os poderes constituídos, os momentos em que tive que tomar decisões no estado de Goiás. Então, aquilo que nós defendemos sempre foi um princípio da centro-direita, é do equilíbrio, é da paz, é da moderação, é do resultado, ou seja, deixar dessas discussões estéreis que realmente não atingem nenhum objetivo, que não seja criar cisane e descontentamento entre as pessoas, e fazer como nós fizemos em Goiás. Chama-se o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, a Defensoria, Tribunal de Contas. Sentamos à mesa e vamos resolver os problemas. Quais são os problemas agora? Não se pagava salário. Goiás era comandado pelo crime. Olha, o estado de Goiás estava bloqueado no Tesouro. Olha, o governo de Goiás teve que assumir a discussão da pandemia, do Covid, teve que renegociar suas dívidas. Isso tudo eu fiz dentro de uma mesa redonda, debatendo com todos os poderes. Então, esta é a maneira que eu governo. Não existe imposição sobre qualquer outro poder, mas existe harmonização entre todos os poderes. E é esta a prática que eu mostrei que é possível fazer, como foi feito em Goiás. Como que o senhor vê a aliança política, como o senhor vai fazer com essas alianças políticas dentro da direita? Bom, eu sou muito direto nisso aí. Você tem que entender que nós temos um sistema eleitoral que é muito claro. O sistema eleitoral, ele não nos impõe, tá certo, que você converja todos os partidos de centro-direita para uma única candidatura. Até porque isso existe no segundo turno. No primeiro turno, todo partido tem o direito também de lançar o seu candidato. Então, você não pode exigir que os outros sejam privados de ter o seu candidato a presidente. Então, amanhã,
Tem um candidato do União Brasil, pode ter um candidato do PP, do PSD, do PL, enfim, tudo isso é um processo que está aberto. Não tem essa necessidade de falar, ó, todo mundo tem que fechar agora numa candidatura única. Isso é impossível. Então, este fato, ele ocorre no segundo turno. Então, não tem como você antecipar o segundo turno para o primeiro turno. No primeiro turno você tem aquele candidato, tá certo? É igual a Copa do Mundo. De repente você está torcendo para um time, esse país é desclassificado. Mas chega na final, você fala, rapaz, eu me identifico mais com aquele daquele país do que do outro. Então você torce para aquele. Às vezes não foi o candidato que você votou no primeiro turno, mas é o candidato que você simpatiza. Então, por isso é que no segundo turno, toda a tendência da centro-direita vai votar naquele que passou. Entendeu? Eu não vejo a menor possibilidade do PT ir para o segundo turno. Por um motivo claro. Se você comparar o que está ocorrendo no governo Lula hoje, é exatamente o que aconteceu no governo Dilma I. Então, o Lula 3 é o Dilma I. Quem é que vai querer o Dilma 2? Que vai ser o Lula 4? Ninguém. Porque todo mundo sabe que vai dar em desastre. Que já está um desastre. Não é? Ou seja, taxa de juros a 14,25%. Pergunte aos empresários. Pergunte quem gera emprego, que são os empresários, empreendedores. Você acha que talvez esse discurso mais moderado, que o senhor disse agora há pouco, que há 40 anos pratica uma direita, um centro-direita moderado, você acha que talvez esse público se encontre nisso? Porque a gente viu, nas últimas eleições, o Bolsonaro acabou perdendo para o próprio radicalismo. Você acha que a pessoa que não encontrou a resposta ali no governo Lula, porque não queria aquele radicalismo, talvez possa encontrar nesse meio termo, nessa direita, mais uma direita mais conversada, mais moderada, é o caminho? Paulo, sabe, cada candidato tem o seu estilo. Tá? O que você não pode na vida é ficar aquele político que cada hora você tem uma posição. Aí também, meu amigo... Poder pegar aquele público específico. Aí não dá, né? Você que igual foi de bananeira, ventou para cá, não está para cá, ventou para lá, não vai para lá. Então, você tem que saber, o político tem que ter coerência, tá certo? Eu não sou diferente daquilo que eu sempre preguei na minha vida. Não sou um homem aberto ao diálogo, sou um homem que respeita o resultado da maioria, sempre fui, na essência, um democrata. Agora, sou um homem que trabalho, sou determinado, e não vou chegar hoje para chegar num estado que eu estou visitando para dizer, olha, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, Paulo, eu vou chegar e dizer, olha, você quer aprender a fazer segurança? Vem para Goiás. Você quer aprender a fazer educação? Vem para Goiás. Você quer aprender a regionalizar a saúde para o interior, não concentrar apenas na capital o atendimento de todo o estado de Goiás? Vem para Goiás. Você quer ver os programas sociais que mais emancipou pessoas no nosso país? Ou seja, o programa social ele é feito, mas não é para vincular aquela pessoa àquele cartão que é dado. É para dar a ele um curso, dar a ele o dinheiro para ele adquirir, dar toda a estrutura necessária para ele implantar a sua atividade. Então, Goiás conseguiu agora um marco de 22 mil pessoas que foram retiradas do Bolsa Família e entraram agora para uma vida de empresário, de empreendedor com a sua própria atividade. Então, se você quer um avanço na digitalização de serviços prestados à população, você vem para o estado de Goiás. Como é que você tem em Goiás um estado quebrado, aparecia na mídia nacional só com escândalo de corrupção, de roubos, de insegurança no país, e de repente você tem um estado mais seguro e tem um estado com maior grau de liquidez. O que quer dizer isso? O estado de Goiás hoje é o único estado que tem uma dívida de 26 bilhões e tem em caixa 15 bilhões de reais. Então, é algo que mostra que quando você governa com seriedade, com pessoas qualificadas, técnicos competentes à frente da secretaria, e secretaria não pode ser balcão de negócio para se candidatar. Secretaria tem que ser para atender a população. Você tem um resultado que nós tivemos. Agora, o seu vice, ele tem que pensar igual ao senhor? Quem? A escolha do seu vice? Olha, a escolha do meu vice
é algo que, você sabe, é algo que é muito pessoal, certo? Não é que tenha que pensar comigo, mas é uma pessoa que você vê. Quando eu busquei o Daniel Vilela, naquele momento eu busquei com um ano antes da eleição. Ninguém em Goiás tinha visto algo semelhante. Muita gente dizia, não, ele escolheu agora, mas chegar lá na frente ele vai tocar. Não, aquilo foi pensado, ou seja, eu quero uma pessoa que também tenha uma formação, um caráter, que venha de uma formação política reconhecida no estado de Goiás, pela escola do pai dele, certo? Que estará aqui em condições de poder dar continuidade a um projeto, que trabalha comigo o tempo todo, porque o vice não é uma pessoa que vai ficar disputando com o governador. Então, é um vice que governa junto comigo. Daniel Vilela governa junto comigo. As decisões, eu faço questão que ele participe para dizer, olha, o que nós vamos avançar agora na área de infraestrutura, em cada um dos programas de saúde. Então, ele tem noção da máquina. Então, a estrutura de Goiás foi construída e ele andou ao lado desse processo o tempo todo. Então, quando daqui a um ano, que eu transferi o governo para o Daniel Vilela, ele não vai ter o desconhecimento, ele vai saber como as coisas... Vai ser uma continuidade, ainda mais agora numa outra condição, que é poder governar o Estado numa condição de saneamento da área fiscal toda, né, com áreas hoje que nós somos referência no Brasil. Então, o vice, como escolher esse vice, é algo que vai amadurecendo no decorrer do tempo. Não é uma coisa assim, entendeu? É algo que tem essa responsabilidade. Governador, o senhor lança a candidatura Dia 4. e tem um período... Dia 4 de abril, viu, gente? Dia 4 de abril, em Salvador, às 9 horas da manhã, no Centro de Convenções, lá da cidade de Salvador. Fica aí o convite. Eu já vou aproveitar também, porque nós, TV Sucesso, nós estaremos lá também presentes no evento para poder cobrir, né, uma equipe de Goiás presente. A gente até TV falava, Sucesso, né, Vacilo? A Rádio Sucesso. Rádio Sucesso, o Grupo Sucesso presente, né? Na verdade, o evento foi para a Assembleia Legislativa, né? Para o estacionamento da Assembleia Legislativa. Ou ainda está nessa... Foi para o Centro de Convenções porque... É bom falar, porque às vezes o cara não quer ir, quer prestigiar a oportunidade. No Centro de Convenções de Salvador existiu mesmo essa hipótese de ser lá na Assembleia, mas aí os advogados interpretam que por ser um prédio público poderia ter alguma dificuldade do ponto de vista legal para que você, ao estar num ambiente público, tá certo? Ao receber o título, mas você comentar sobre o pré-lançamento, isso poderia dar margem a alguma interrogação. Então, para não ter interrogação, eu pedi aos colegas deputados que entendessem, tá certo? O meu respeito que eu tenho pela Assembleia, que eu tenho pelos deputados, sempre fui deputado, tá certo? E que eles entendessem o porquê de ser nesse ambiente, que aí sim é uma área que realmente está sendo alugada com o objetivo de fazer o evento. Então sairia vamos dizer, dessa interpretação que poderia ser dada em descumprimento a alguma norma legal. Agora, o senhor é um candidato, um pré-candidato de um estado que é pequeno eleitoralmente e já enfrenta algumas dificuldades, existência dentro do partido, também uma possibilidade de fusão ou de federação entre o PP e a União Brasil. Ou seja, é uma caminhada que está começando, que exige articulação política e também um outro problema, que é ficar conhecido no país. Como é que é o pós-lançamento da candidatura? Qual que é o passo seguinte? Lançou a candidatura, e agora? Eu conheço essa realidade. Imagina bem se fosse a época de meus avós, né? Não tinha internet e muito mais dificuldade de locomoção. Hoje em dia, o que eu tenho que ser, o que a pesquisa mostra é isso aí. Veja bem, o problema que eu tenho é ser desconhecido. E porque eu conheço, eu vou lá para 86% de aprovação. Então, eu acho que essa é o melhor dos desafios. Essa é a medição que as pesquisas mostram. Lógico, quem conhece tem uma aprovação. Quem conhece me dá aprovação, não é? Agora, a ampla maioria não me conhece. Então, a minha dificuldade é bem menor do que a dos outros. Na verdade, eu tenho que simplesmente mostrar para as pessoas, olha, vem cá, eu tenho aqui um estado governado por mim, aqui esse estado, o resultado dele. Então, quer dizer, isso aqui alguma coisa contraria você?
O nível e o patamar de avanço que nós conseguimos aqui é este o fato. Agora, problemas partidários e desentendimentos e disputa interna dentro do partido, isso desde que existe partido. Na história do partido isso acontece. Agora, Vacil, você sabe que neste momento, qual é a minha preocupação? É exatamente a primeira que você colocou, ou seja, é levar aquilo que eu posso levar para o cidadão lá. Olha, o Caiado chegando na presidência, você sabe que bandido não vai se criar, você sabe que a educação vai ser um tratamento diferenciado, você sabe que o dinheiro público vai ser respeitado, você sabe que os ministérios serão ocupados por pessoas não por acordos, mas sim por competência, como as pessoas viram dentro do meu secretariado em Goiás. Então, esses são os desafios que a população espera de um presidente da República. O caminho, a gente falava disso também, né? Que é uma costura, é uma costura que vem passo a passo, né? Para que seja consolidada. Governador, eu queria trazer aqui para esse desafio que o senhor tem, que a partir do dia 4 começa a encarar de uma forma mais aberta, né? Porque assim, tem especulação desde sempre, as pessoas perguntam e tal. O senhor vai ter como a sua principal bandeira, além da boa gestão, a gente fala dos números de Goiás, os números de Goiás são muito bons, mas a segurança pública é a tua principal bandeira, porque a gente tem alguns números importantes, né? Os índices de criminalidade, uma redução de 67,9%, se a gente pegar aí, enfim, no ano de 2024. E o senhor também defende a independência dos estados na condução da segurança pública. Caso o senhor chegue à presidência, de que forma o senhor pretende conduzir isso? O senhor defende essa autonomia dos estados para que consiga controlar a sua segurança pública, resolver os problemas? O senhor entende que o problema da segurança ele tem variáveis por conta do tamanho do nosso país, ou tem uma fórmula que é possível melhorar esses índices no Brasil todo? Paulo, veja, em qualquer um dos temas que ali seja colocado em discussão, eu estou preparado. Não é uma candidatura que vai falar apenas de segurança pública. Eu sou uma pessoa que estudo e tem noção de que tem que ter um conhecimento sobre isso. Mas não é o Caiado que está priorizando esse tema no debate. Quem está priorizando esse tema no debate é a opinião pública. Porque todas as pesquisas que você faz, o primeiro lugar é violência. Então, não é uma pauta do governador Ronaldo Caiado, é uma pauta da população. Porque como vocês vivem em Goiás, vocês não vivem essa realidade. Entendeu? Então, aqui em Goiás a pessoa, de uma certa maneira, fala, poxa, minha vida aqui é tranquila, eu largo a chave no carro, eu entro na minha casa, eu durmo, eu volto, eu vou para a fazenda, eu venho para a cidade, tá certo? Eu vou para o ponto de ônibus e tal. Agora, pensa bem essa vida como ela é na maioria dos outros estados do Brasil, onde as pessoas chegam em situações no Ceará, onde uma pessoa que mora em um bairro não pode entrar no outro bairro, porque esse bairro é comandado por uma facção e este outro aqui é comandado por outra facção. As famílias se encontram no shopping center. Veja que ponto nós estamos chegando, certo? Então, esta realidade é uma realidade que hoje, quem não vive em Goiás, não trata esse assunto tão simples assim. Esse é um assunto prioritário da vida dele. Ele quer ter direito a viver. Então, é uma pauta que vai decidir agora. Se for a discussão de educação, de segurança, de programas sociais, de posição de governo, por exemplo, por que os estados têm que ter independência? Por uma coisa só, gente. O governo federal já tem autonomia em muita coisa. Basta ele atuar nisso. A área de fronteira toda é do governo federal. Contrabando é crime federal. Entrada de armas é crime federal, droga é crime federal, lavagem de dinheiro é crime federal. Olha, se o governo federal tomasse conta daquilo que já é responsabilidade dele, pronto. Agora, não é que eu não vá buscar o apoio, mas não impor sobre a polícia militar a ordem de Brasília. Não. Diferente. Eu vou respeitar, porque cada estado tem a característica do crime, tem como ele deve atuar, não é verdade? A região do entorno é a mesma característica aqui na região do sudoeste goiano? Não. Tá certo? É a mesma característica do nordeste? Também não. Então, a polícia militar, civil, polícia penal, a polícia científica, elas conhecem a realidade com muito mais detalhe.
Então não é de Brasília que eu vou dizer como é que o policial tem que agir naquela área. O que eu vou dizer ao policial daquele estado é o seguinte: governador, eu vou fazer uma operação para valer. Você pode me ajudar com sua tropa também? Vamos embora, vamos junto, certo? Mas não vou querer mandar na polícia do estado. Eu vou querer auxiliar com estrutura de governo federal e poder fazer repasse digno. Vou dar aqui um dado para vocês saberem. Goiás, na segurança pública, eu repassei em 6 anos 17 bilhões de reais para a segurança pública de Goiás. Vocês sabem quanto é que o governo federal me repassou em contrapartida por esses 6 anos? 960 milhões de reais. 17 bi e ele me deu em 6 anos 960 milhões de reais. Então, veja, como é que você pode imaginar, tá certo? Você sendo responsável por tudo, o governo lava as mãos, a fronteira aberta, droga entrando, arma entrando para todo lado, tá certo? A caixa 2 cada vez mais, aí aumentando, lavar de dinheiro para tudo quanto é lado, e no entanto o governo não ataca nada disso. E o narcotráfico comprando posto de gasolina, tomando usina de álcool, tomando hoje a área imobiliária, entrando nas fintechs aí para esquentar dinheiro, que é uma linha paralela de banco. Tá certo? Não vou dizer todas, mas já denúncias estão aí. Né? Então, este é o lado que cabe ao governo federal proteger os estados. Tá certo? Mas é com um estado forte é que eu quero ser governador, não quero desidratar estado, não, como esse governo faz. Governador, o senhor acha que essa desaprovação do atual governo fortaleceu, impulsionou a sua pré-candidatura? Porque nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que ultrapassa 60% de reprovação. O senhor vai se apegar a esses dados? Não sou eu, aí exatamente foi ele. Não sou eu que... Eu, pelo contrário, se eu chegar à presidência, eu vou mostrar para você outros dados, tá certo? Então, como eu mostrei como governador. Então, essa situação foi causada pela a incapacidade dele de governar, a inaptidão dele para governar, a falta de se conectar com a sociedade hoje. Certo? Porque ele acha que o Brasil ainda é aquele Brasil que falava, eu vou fazer uma cesta básica, eu vou fazer um plano aqui de Minha Casa Minha Vida, eu vou... Achando que pode repetir aqueles programas todos. Não, a realidade do cidadão hoje é outra, certo? Hoje o jovem quer ser empresário, ele quer ser empreendedor. Ele não quer ter carteira seletista, ele está ganhando 2 salários mínimos, não. Ele quer buscar ele mesmo, dar conta de ter a atividade dele, ter a empresinha dele, quer entrar no mercado. Hoje, com o que se tem hoje de inovação, de tecnologia, hoje o jovem também quer poder montar a sua pequena empresa de inovação, quer desenvolver o seu próprio startup, ele quer entrar... Isto que é a realidade. Então, isso é igual aquele médico que esqueceu de estudar, formou há muitos anos atrás e não sabe qual é a realidade de hoje. Então, o Lula está desconectado da realidade e está totalmente omisso do que está acontecendo no Brasil. Você vê agora, por incompetência dele, deixa o juro crescer. Por quê? Aí ele xingava o Roberto Campos, que era o presidente do banco. Agora entrou o presidente dele, né? Aí, não, porque o Galípolo está realmente, sabe como é que está precisando mesmo. Mas como? Você dizia isso aqui do Roberto Campos. Agora você indicou o outro, esse agora, aumentar o juro não é problema? 14,25% e vai com a projeção para mais de 15,20% no final do ano. Então não é problema. Então, você trabalha com um cenário que o Lula é o adversário? Olha, eu tenho a certeza absoluta que ele será candidato. Veja bem, aí é aquilo, assim, que você sabe. Eu tenho vontade de chegar no segundo turno. Agora, quem vai chegar comigo lá, não sei. Agora, ele está correndo um risco enorme de segundo turno, porque da maneira como ele está governando, né, eu estava dizendo a ela, taxa um juro dessa maneira. Aí vem o problema de
de alimento, inflação de alimento. Ele fala, não, então não precisa comer mais, porque agora o que está caro. Então, aí ele fala o seguinte, então, agora a responsabilidade é dos estados e dos municípios. Então, quer dizer, ele lava a mão em tudo. A taxa juros é do Roberto Campos. O problema deu na cesta básica é do governador e dos prefeitos. Ele não resolve nada, cara. Lula no segundo turno é adversário mais fácil do que Tarcísio no primeiro, agora, como possível candidato, ocupando um espaço também na direita a presidente? O Tarcísio tem todo o meu respeito, ele terá aí, sem dúvida alguma, um espaço enorme, até porque ele governa um estado lá que você sabe, é o mais populoso do país e a maior economia do país. Agora, isso aí é a campanha que vai dizer. Né? Isso aí é aquela coisa. Você, quando você candidata, a minha preocupação não é escolher adversário. A minha preocupação é trabalhar. Eu vou trabalhar, eu vou ter que mostrar o que eu sou. Eu vou tocar para frente. Olha aí, ó, como é que eu faço, como é que vai. Quem é que tem coragem para endireitar esse Brasil? Porque uma coisa é você ganhar a eleição, outra coisa é você governar. Se você não tiver coragem e independência moral, você não governa. Tá certo? E para governar o Brasil, não é só apenas eleger um. É você saber que você vai eleger alguém que tenha condições de sentar naquela cadeira e botar regra no jogo. Não dá mais para viver desse jeito. Existe alguma hipótese ou cenário que o senhor recuaria dessa pré-candidatura ou da candidatura a presidente? Não existe isso na minha trajetória de vida. Eu sou uma pessoa que penso bem, eu não levo a minha vida política com brincadeira. Sempre pautei direto. Eu, com 39 anos de idade, eu disputei a presidência da República. 39 anos de idade. Era o mais jovem candidato. Tinha 39 anos de idade. Já fui deputado federal, fui senador, governador, mas sempre sabendo o que é que eu queria na vida e luto para isso. Agora, eu não estou com minha pré-campanha lançada para chegar lá na frente e negociar minha pré-candidatura. Não, eu estou com minha pré-candidatura para ir para o debate, para ir para o desafio ali da campanha eleitoral e poder, de igual para igual, tá certo? Mostrar que, poxa, eles têm esse hábito. Goiás, então, o quê? É um estado acessório? Que negócio é esse? Não, eu tenho um amor enorme, eu sou um goiano apaixonado por Goiás. Então você acha que pode tratar, porque eu sou goiano, não, então é porque é um estado menor. Meu amigo, não tem isso não. Aqui é um estado de mulheres e homens preparados, nós temos capacidade para debater a pauta nacional, tá certo? Nós temos história para isso. Então, o que não pode é a pessoa achar que, porque de Goiás só tem 5 milhões de eleitores, então, por isso, que é isso? Você acha que vai enfrentar muito isso nos próximos, depois do lançamento oficial? Não, esse tipo de coisa toda vai vir isso aí, meu amigo. Eu estou acostumado a enfrentar desafio. Olha, eu nunca peguei, tá certo, nenhuma campanha fácil na minha vida. Né? Então eu conheço bem os desafios de uma campanha eleitoral. Agora, eu tenho uma experiência de vida e tenho uma credibilidade para poder falar. Eu não sou um candidato, tá certo, desconhecido da classe política. Tá certo? As pessoas sabem como é que é a posição do Ronaldo Caiado. Então isso me credencia na vida. Eu não sou um populista, tá certo? Eu sou um homem que guardo a coerência da minha história. A seriedade, a firmeza, eu respeito ao dinheiro público. Então, você vê que não se comenta mais em Goiás corrupção, não se comenta em Goiás criminalidade, não se comenta em Goiás mais bandalheira. Por quê? Porque eu sou austero em relação às coisas. Pode até acontecer, mas eu saberei agir com a rigidez que precisa de agir. Governador, senhor, na sua fala aqui, uma coisa que me chama a atenção e eu gostaria de saber, imagino que as pessoas que estão acompanhando a gente também, aliás, você que está ligado aqui no assunto da vez, a gente batendo um papo aqui com o governador Ronaldo Caiado, falando sobre 2026, falando sobre a presidência da República. O senhor falava desse novo jovem, desse novo momento, que o jovem quer empreender, mas eu queria saber muito o que o senhor pensa a respeito dos programas sociais. Por exemplo, nós tivemos, nessa transição agora de Bolsonaro para Lula, o país enfrentava índices altíssimos de pessoas abaixo da linha da pobreza, pessoas que não tinham com que se alimentar. Eu queria saber de que forma o senhor encara esses programas sociais, a necessidade disso que, caso o senhor chegue à presidência da República, como é que o senhor vai tratar isso? Que espaço os programas terão no seu governo? Eu faço exatamente o que eu faço em Goiás.
o programa mais aprovado no Brasil. Então você tem ali um programa que diz o seguinte, olha, eu vou dar à mãe, uma criança que tem de 0 a 6 anos de idade, eu vou lhe dar R$300 para você alimentar bem seu filho. Se você não tiver um desenvolvimento intelectual do seu filho, tá certo? Se você não tiver uma alimentação correta, você não vai ter um desenvolvimento cognitivo dessa criança. Se você não vacinar essa criança na idade certa, ela não vai ter o mesmo avanço, tá certo? Que terão as outras crianças. Olha, se uma pessoa está numa situação de dificuldade, eu vou dar a ela um aluguel social, tá certo? Para ela poder ter uma casa para morar, certo? Mas junto a isso eu tenho o que se chama-se Goiás Social, que são os colégios tecnológicos, a parceria que eu tenho com a Federação da Indústria, da Agricultura e do Comércio em Goiás, aonde eu faço os cursos. Então você quer fazer o curso de cabeleireiro? Tá bom, você fez o curso, eu não lhe dou só o diploma, tá certo? Você estando no que nós chamamos de cadastro único, na condição de pobreza, extrema pobreza, até R$5.000 para montar o seu local lá, tá certo? De corte de cabelo, eu lhe dou até R$5.000, você não tem nada para pagar para o Estado. Você vai receber do Estado a custo zero. Se ela fez a corte e costura, a máquina elétrica dela vai estar instalada dela. Mas isso é suficiente? Não. Vão ter pessoas que vão estar também junto com as parcerias que eu tenho, sabendo se a sua empresa está dando certo, se a dela também está tendo certo, se eu tenho o Goiás Fomento para também fazer um empréstimo a você a longo prazo com taxa menor. Por que Goiás conseguiu agora, tá certo, um recorde de 22 mil pessoas que saíram do Bolsa Família e entraram na economia de mercado? Então, não é isso. Eu não comemoro o cartão que eu dou. Eu comemoro o número de famílias que eu emancipo. É diferente. E esse então nós temos até final é fundamental. É fundamental. Está aí o governo de Goiás, está aí com todos os gráficos feitos, tá certo? Nós temos todos dados oficiais. Você precisa acompanhar um Goiás Social. O Goiás Social aqui na Praça Cívica, há 3 semanas atrás, atendeu 180 mil pessoas, tá certo? A pessoa entra ali dentro, ela vai fazer um exame de saúde, ela sai dali, não é com a receita, ela sai com óculos, com a lente, tudo por parte do governo, tá certo? Ela está em extrema pobreza, ela recebe uma casa a custo zero, com escritura e está ali com a chave da casa, tá bom? Então, quer dizer, a criança, você viu, o Brasil foi copiado, como é que foi? Por que não tem mais a evasão escolar? Qualidade dos colégios hoje, alimentação no colégio, e os R$111 que eles chamam de cartão do Ticaiado, foi o primeiro que foi criado aqui em Goiás, e depois eles passaram para ser o tal do pé de meia. Então o que você tem que ter é eficiência. Ninguém tem a estrutura montada por nós, porque os nossos servidores, eles brilham os olhos, porque estou eu, está a Gracinha, estão os meus secretários acompanhando a eficiência de cada programa. Eu não faço programa que não seja testado, não. Programa que não dá resultado na emancipação da pessoa, ele não pode gastar dinheiro público, entendeu? Ele tem que ser. A área nossa agora é impressionante. Uma senhora aí agora com esses ovos de galinha caipira, tá certo? Ela fez a marca dela. Então, quer dizer, ela recebeu o apoio nosso, falou, olha, estou vendendo para valer. Outra desenvolveu frango caipira. Então já tem lá o motezinho dela lá do frango caipira. O outro é pamonha, o outro agora. Agora, quantas estão sendo formadas neste momento para a parte de ovo de Páscoa? É um mercado enorme. São milhares de pessoas que estão sendo preparadas no interior do estado. Então isso é que é fazer. Não é simplesmente chegar e entregar para a pessoa, não. É qualificar a pessoa. E isso é tão importante, eu quero aqui só mais 30 segundos. Sabe por quê? Muitas vezes o feminicídio e a agressão à mulher vem exatamente por essa situação. Porque a dependência da mulher, o medo da mulher, porque ela não sabe como é que ela, ao não ter ali o companheiro dela, como é que ela vai pagar o aluguel, como é que ela vai sustentar o filho. Então ela às vezes se submete àquele tipo de violência, aquelas agressões. E quando a mulher tem a escritura da casa do nome dela, quando ela faz um curso, que ela passa a ter um dinheiro que seja dela, meu filho, é o que eu falo. Aquele que lhe agredir, tá certo? Liga para o 190,
tá bem? Ou se não, aperta o seu botão de alerta lá, que a polícia vai chegar na hora e vai meter algema nesse covarde aí, e você também pode meter a porta na cara dele, que você tem seu lugar para morar. Se não tiver, tem toda uma política social do Estado que mantém não só ela para ter o aluguel da casa, mas a continuidade da educação do filho. Então, isso é que é programa social, é emancipação. Goiás, pela primeira vez na história, superou o salário médio nacional. Então, nós temos um Estado que aos poucos está sendo criado. Ah, não tem problema. Não, problemas existem. Ninguém encerra os problemas. Você tem aqui dando passos maiores para você aumentar a renda per capita, o PIB do Estado, a renda do Estado, para que as pessoas possam viver com dignidade, né? Vá lá no Nordeste goiano, antes de eu chegar ao governo de Goiás, que o cidadão tinha que fazer hemodiálise com insuficiência renal lá em Barreiras. Tinha outro que ia para Palmas, porque para chegar em Goiânia eram quase 600 quilômetros ou mais de 600 quilômetros. Então, é isso que é. Hoje ele tem lá a sua hemodiálise na região, tem o seu hospital na região. Eu queria falar sobre números que, infelizmente, acabam colocando Goiás num lugar ruim, que é o número de mulheres que sofrem violência doméstica, ao passo que nós temos o Batalhão Maria da Penha, que faz um trabalho louvável, que não é só o atendimento à ocorrência, e sim um acompanhamento dessas famílias, né? O mapeamento dos lares onde ocorre a violência e, ao mesmo tempo, o acolhimento dessa vítima. Eu queria saber como é que o senhor implementou isso, como é que o senhor conseguiu chegar nesse número. Se eu não me engano, no ano passado nós tivemos mais de 10 mil atendimentos, ou seja, é muito grande, e para que sirva de exemplo para outros estados do Brasil. Primeiro, este assunto ele é um assunto e um problema que é nacional. Tá? Em segundo lugar, é algo que eu sempre quis e sempre coloquei essa discussão e todos os outros lavam as mãos. Esse não é um problema apenas da segurança pública, certo? Por quê? O feminicídio acontece em decorrência de situações que já aconteceram e que as mulheres já são vítimas de agressão, de desrespeito, e que isto, por que isso não foi inicialmente diagnosticado pelos assistentes sociais? Por que isso não foi diagnosticado e identificado pelo Ministério Público? Por que não foi identificado pela Defensoria Pública? Por que isso não foi identificado também pelo Poder Judiciário? Agora, querem passar o problema do feminicídio para a segurança pública? Olha aí, são situações totalmente diferentes. Você não está aqui com a sua segurança com a pessoa dentro da casa de outra pessoa. Quem é que convive mais diretamente na casa da pessoa? É exatamente a área social do governo, é a área do Ministério Público, a área da Defensoria Pública. São essas pessoas, tá certo? Que deveriam não só alertar, mas, ao mesmo tempo, pedir ações protetivas a essa mulher. Aí é diferente. Se existe o pedido da ação protetiva, aí você pode dizer do feminicídio ser algo que foi omissão da polícia. Mas, no decorrer da história dela, ela deu sinais, o vizinho ficou sabendo, a mãe ficou sabendo, tudo isso ficou sabendo. E, de repente, acontece o problema maior, aí fala, não, mas isso aqui é responsabilidade da polícia. Mas nós aceitamos esse desafio, só que nós temos imposto uma regra muito dura no estado de Goiás. Ou seja, todo batalhão meu da Polícia Militar no estado de Goiás hoje tem uma patrulha Maria da Penha. Não é que seja algo na capital, no estado inteiro agindo. Eu tenho um serviço de inteligência para que essas situações onde nós temos essas pessoas, elas já estão dentro de um cadastro para serem acompanhadas, tá certo? Tanto a mulher que está sofrendo agressão, quanto ao agressor, certo? Em situações, eu sou muito mais enérgico nisso, ainda não tive, tá certo, o apoio do Poder Judiciário, que é previamente já botar uma tornozeleira nesse cidadão. Ah, mas precisa ser julgado, isso, não sei o quê. Mas para quê? Se ele já agrediu uma mulher, por que ele já não pode sair dali
na protetiva com uma tornozeleira. Qual a dificuldade disso? Não me dá muito mais facilidade de chegar a ele? Dá. Então, o que nós precisamos é de uma ação conjunta. Não é? Por exemplo, na televisão, quantas pessoas podem mandar aí, sem ter que se identificar, olha, está acontecendo uma violência aqui com a minha vizinha, número tal, manda investigar lá para ver se procede. Por que não ligar no 190, tá certo? E vai se fazer essa investigação. Então, gente, as medidas, elas são tomadas por nós e a mulher sabe que no momento que ela denuncia a agressão do companheiro ou do marido dela, o Estado entra fazendo com que ela tenha, se ela não tiver lugar para morar, nós pagamos o aluguel, mantemos ela e os filhos no colégio, tá certo? Com responsabilidade do Estado de Goiás, certo? Agora, essa é a meta que nós temos que atingir, mas não é todo mundo só citar o índice que Goiás não é maior do que outros estados. Todos os estados hoje vivem essa realidade no Brasil. E eu tenho trabalhado fortemente para estimular as mulheres, para poder cada vez mais empoderar as mulheres, para elas poderem ter esse grau de independência. Tanto é que nós temos hoje a sala da mulher, quando ela vai fazer o seu exame, não é? De corpo de delito, porque antigamente só tinha uma sala lá para atender homem, aquela coisa. Para essa vítima é fundamental. Totalmente diferente, na verdade. Você tem hoje as nossas delegacias especializadas, que são a DEAMS, não é? As delegacias especializadas de atendimento à mulher, certo? Está cada vez mais aumentando em todas as cidades do estado de Goiás. Então, existe uma ação concreta. E a Patrulha Maria da Penha, que em todos os batalhões nossos tem um carro. Mas isto é algo que a sociedade muitas vezes analisa como sendo um assunto de polícia. Olha, se a polícia chegasse, não teria o assassinato, não é? Ou seja, é o lado da surpresa. Então, a pessoa não está sabendo, o outro chega lá, como você viu agora, perdemos aí uma professora aqui em Aparecida, brutalmente, né? Aí com a questão de ciúme, e outro cidadão chegou lá, matou e suicidou. Então, esses disparates, eles existem, mas quanto mais nós tivermos a capacidade de ter essa identificação, mais rápido nós podemos coibir qualquer iniciativa do criminoso. Governador, o senhor tem aí uma obra grande para inaugurar, que é considerada marcante, que é o CORA. Isso tem um peso muito grande para a sua gestão. Tem uma pré-campanha para fazer, tem um governo para manter no meio da pré-campanha e uma articulação para a eleição de governador no ano que vem. Como é que vai ser essa agenda nacional e como é que o senhor vai conciliar e o leilão daqui a pouco? É verdade. Mas, gente, eu acho que são esses desafios que exigem cada vez mais de nós. É lógico que eu tenho trabalhado ultimamente, tenho que confessar a você, Vacil, que eu tenho trabalhado até os domingos, toda semana, tá certo? Eu vou ter que, neste momento agora, depois do dia 4, tá certo? Eu vou, nos finais de semana, eu vou pedir licença aqui do povo goiano, tá certo? Eu vou pedir ao Daniel que me substitua, e aí sexta-feira à tarde eu saio, tá certo? Vou para outro estado e volto segunda-feira na parte da manhã. Então essa é a estratégia que eu vou montar a partir do dia 4 de abril, certo? Eu não farei no outro final de semana, do dia 4 no dia 11, porque é a Tecnoshow em Rio Verde, não é verdade? Mas depois do outro eu já estarei viajando, minha equipe já estará montando viagens para mim em outras cidades, capitais ou cidades do interior, para eu poder estar lá discutindo. Alguma chance de o senhor deixar o governo antes de abril? Não, nenhum. Eu vou deixar o governo, não sei se é dia 2 de abril ou 3, não. A eleição vai ser dia 6, 4. Então, eu vou deixar o governo dia 3 de abril, tá certo? Aí sim eu estaria em total condições de poder fazer uma agenda plena na minha campanha. Mas agora eu farei nos meus finais de semana ou feriados. Governador, a gente não poderia deixar de fora a pauta do agronegócio. O senhor, que atua muito como produtor rural, como é que o senhor vai conseguir lidar, fazer os ajustes necessários com o desenvolvimento sustentável, com pequenos produtores, com o comércio internacional?
Dessa vez, veja bem. Primeiro, eu quero tranquilizar todos os produtores rurais. O abril em Goiás será verde e amarelo, como em todos os anos do governador Ronaldo Caiado, tá bem? Então, primeiro eu quero tranquilizar o meu segmento para dizer que aqui todos os meses são verde e amarelo. E abril continuará sendo verde e amarelo. Certo? Não vai ter espaço para invasão, não vai ter espaço para as pessoas acharem que pode tumultuar, tá certo? Ou desobedecer a ordem no nosso estado de Goiás. Primeiro ponto. Segundo ponto, é dizer que nós, o ano passado, tivemos uma safra que não foi boa, certo? Tivemos sérios problemas, não foi apenas Goiás, mas muitos estados tiveram pela estiagem prolongada, preços baixos, o setor rural ele descapitalizou muito, isso é verdade, porque você tem que imaginar que a pessoa ganhou bem essa safra, mas você tem que imaginar que toda a safra que ele perde quase que aquilo que ele capitalizou durante 2 ou 3 ou 4 anos de safras boas, certo? Então, a perda foi significativa, o preço, principalmente da arroba de boi, caiu muito, tá certo? Foi um colapso na pecuária também, o que teve de abate de vaca, para que as pessoas pudessem manter a sua estrutura da sua propriedade rural, na limpeza de pasto, manutenção, conservação, também provocou uma queda muito grande, tá certo? Na renda do pecuarista, e agora nós estamos já numa colheita que já é uma colheita diferenciada. Você vê, Goiás hoje já conseguiu ser o terceiro maior produtor no Brasil de grão. Superamos o Rio Grande do Sul, que passou também por um problema. Então agora foi a nossa vez de estarmos Mato Grosso, Paraná, Goiás é o terceiro maior produtor. O que nós esperamos é poder cada vez mais ampliar o nosso mercado com a Ásia, que cada vez mais são os maiores compradores nossos, não é? Então hoje nós temos um mercado muito aí direcionado para isso. Eu acredito que temos chance de poder conseguir valores maiores para os nossos commodities, mas também eu trabalho muito em Goiás para que a gente possa ter a industrialização dos nossos produtos. Acho que esse é o ideal nosso. O ideal será o momento que você vê que nós estamos crescendo. O ano passado, por exemplo, a maior percentual do PIB não foi do agronegócio, foi de indústria e serviço, tá certo? Então, o agronegócio perdeu um espaço muito grande em decorrência da estiagem. Este ano, eu acho que vai ser uma disputa e a agricultura e a pecuária voltarão ao primeiro lugar. Mas a industrialização de Goiás, tá certo? E a área de prestação de serviço está aumentando enormemente. Então, aí é algo que eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar e vou cada vez mais redirecionar como o dinheiro do FCO para estimular cada vez mais a industrialização, buscar cada vez mais a capacidade de nós podermos vender o produto terminado aqui no estado de Goiás e não apenas, tá certo, o produto bruto, porque não fica nada para Goiás, porque tudo que é exportado nós não temos direito a ICMS, não temos direito a nada. Só fazem estragar as nossas rodovias aqui no estado de Goiás. E quando eu industrializo, aí não. Aí eu tenho exatamente tudo aquilo que gera de mercadoria, tem o ICMS. Bom, nosso tempo está chegando ao final. Deixa aqui eu agradecer ao Vacil Oliveira, que inclusive está com a gente no De Olho na Política no nosso Band Cidade. Vacil, obrigado pela participação. Obrigado, e vamos repercutir bastante isso na Rádio Sucesso, no portal Sucesso Notícias também, na TV, Sucesso Band. Antes da gente se despedir, eu queria muito pedir que o governador mandasse uma mensagem para as mulheres, as suas eleitoras e as que ainda não são eleitoras. O que essas mulheres podem esperar do Ronaldo Caiado, presidente? Olha, eu não sou homem de promessas, eu sou homem de fazer, certo? E quando eu entrei no governo, tinha um ditado aqui em Goiás que dizia que em briga de homem e mulher não se mete a colher. Eu mandei meter a algema. Então a postura minha é diferente. É um estado onde todas as casas são escrituradas em que eu dou a custo zero em nome das mulheres. Os programas sociais hoje implantados em Goiás para a emancipação da mulher não é apenas dar a ela o título do curso, é de dar a ela toda a condição dela amanhã ser uma empreendedora naquela área que eu acabo de citar aqui, que são várias áreas. Então,
empoderando as mulheres no sentido de serem independentes economicamente, poderem ter a sua própria renda. Então é esse trabalho de poder dizer à mulher que, olha, você fazer a sua mamografia na idade certa, é você ter também o seu exame de colo de útero, é você cuidar da sua saúde, é você ter amanhã um apoio para que seu filho possa ter uma educação de qualidade, é você saber que o Estado vai se ocupar de todos os gastos seus, em tudo, e você apenas matricula seu filho. Então, quando se fala da mulher, você fala num contexto muito amplo. Você fala de saúde, de educação, de segurança, de dignidade, tá certo? De renda pessoal, você fala em habitação, você fala em lazer. Tudo isso compõe a vida da mulher, que é, sem dúvida nenhuma, aquela que nós sabemos bem, né? O tanto que nossas mães cuidavam da gente, o quanto que mãe é algo assim, meu filho. Não mexa com o filho porque não tem defeito e ela ataca mesmo. Então, o sentido protetivo da família, ninguém representa mais do que a mulher. Se tem um emblema familiar, é a figura da mãe. Essa sim, é a mulher que é à frente de tudo. E uma outra característica, que é, se você notar no meu secretariado, você vê uma presença nos cargos mais relevantes do governo de mulheres. Então, você vê a condição de destaque. Hoje, mulheres já tiveram ocupação aqui na área econômica do Estado de Goiás, na área do meio ambiente, na área da educação, na Procuradoria-Geral do Estado. Enfim, cargos que sempre foram de relevância e que eu escalei mulheres para que tivessem nessas áreas de grande responsabilidade com a economia e com o desenvolvimento do Estado de Goiás. Então, o que eu quero deixar claro é que não existe apenas uma posição ao se tratar da mulher. Existem, sim, vários itens que nós temos que ter a visão clara do que é que pode ser feito para que cada vez mais a mulher também dispute mercado. Mas um dado para você saber. Esses dias, minha gente, quando eu me formei médico, tinham 5 colegas na minha turma, de 68 médicos, quando eu me formei no Rio de Janeiro. Hoje, é mais da metade de médicos do que de médicos. É impressionante o avanço. No concurso de procuradores gerais do Estado, a presença da mulher foi 6-6. Então, todos os concursos, os mais difíceis em Goiás, o que me alegra é que hoje está sendo 6-6. Mulher está cada vez mais angariando espaço nessa área também do conhecimento e das decisões nacionais. Governador, muito obrigado por você ter aceitado bater esse papo com a gente e boa sorte nessa caminhada. Bom, deixa eu agradecer a todos vocês. Muito obrigado, Nica, muito obrigado a Evacil, muito obrigado, Paulo. E também quero fazer um agradecimento ao Gilson, que sempre coloca sempre à disposição a nossa Rádio Sucesso, como a TV Sucesso Band aí, para que a gente possa debater os assuntos e também informar o povo do que está acontecendo no nosso estado de Goiás. Muito obrigado. É isso, gente. A você, obrigado pela audiência e até o próximo encontro com o nosso Assunto da Vez. Tchau.